na história de nascimento de Jesus, nós já abordamos vários temas desta história de nascimento de Jesus e uma semana depois do seu nascimento, na azáfama de sair a correr para salvar a vida, Maria e José lembram-se que eles precisam de ir ao templo apresentar o menino Jesus para ser circuncidado. Uma prática judaica de circuncisão era uma prática que todos os homens passavam por esta prática de circuncisão, de ser apresentado ao Senhor e ser separado para Ele. Era uma forma física de distinguir o povo judeu de todos os outros povos vizinhos na terra em que eles tinham esta prática de circuncisão, tinha que ser feito 8 dias após o nascimento. Então, naquela azáfama em que o rei Herodes estava a declarar que todos os bebés abaixo dos 3 anos iam ser mortos na vila de Belém, Maria e José, aquela azáfama de querer fugir para salvar a sua vida, lembram-se que nós precisamos de consagrar este menino Jesus ao Senhor, apresentando no templo para ele ser circuncidado. Quando eles chegam ao templo, no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 21, versículo 25, conta esta história deles chegarem ao templo. E diz que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Uau! Este homem, justo, temente a Deus, esperava a vinda do Messias. Este homem, naquele tempo de espera, o Espírito Santo repousava sobre a sua vida. Vamos continuar a ler. E versículo 26. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Versículo 27. E pelo Espírito foi ao templo. Ele foi movido pelo Espírito porque naquele dia subir ao templo. E quando os pais, quais são os pais? Maria e José. Porque está neste seguimento de contar a história do nascimento de Jesus. Os pais trouxeram o menino Jesus para que com ele procederem segundo o uso da lei. Essa é a parte da circuncisão que Jesus tinha que estar submetido a. Versículo 28. E ele, então, tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste para a face de todos os povos, a luz para iluminar as nações, e para a glória do teu povo Israel. Versículo 33. José e Maria se maravilharam destas coisas que dele diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada trespassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Simeão, em outras palavras, está a profetizar sobre a vida do bebê Jesus, como é que seria o percurso da sua vida aqui na terra. Versículo 36. E estava ali a profetisa Ana. Então, no templo estava uma outra senhora, a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo do Asser, e esta era avançada em idade. Tão simpático Lucas é. E tinha vivido com o marido 7 anos depois de sua virgindade e era viúva quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de dia e de noite. E sobrevindo a mesma hora, ela dava graça a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Estas duas pessoas são pessoas normais. Pessoas normais
em Israel, que estavam ali à volta do templo de uma forma recorrente. Ana estava no templo durante 80 e tal anos, após a morte do seu marido. Tinha estado com o seu marido durante 7 anos. 86 anos ela estava no templo, orando diariamente. Ela já era bem avançada na idade. E jejuando diariamente. Ela estava a orar e jejuar para quê? Simeão estava em oração para quê? Eles estavam em oração e jejum para a vinda do Messias. Eles estavam, em outras palavras, em trabalho de parto espiritual para a vinda do Messias. Maria estava em trabalho de parto natural para o nascimento de Messias, mas havia outras pessoas. E a Bíblia menciona estas duas pessoas retas, tementes ao Senhor, consagradas e dedicadas à obra do Senhor, em que eles estavam nesta preparação espiritual para que houvesse a manifestação do Messias na hora, naquele momento que houve a manifestação, no plenitude dos tempos, houve o nascimento de Jesus. Mas houve uma preparação antes deste nascimento. Esta preparação, nós vimos aqui Lucas a mencionar duas pessoas que estavam fiéis em jejum e oração. Estavam a buscar a manifestação do Messias, que o Messias ia vir. E eles estavam com aquela expectativa sobre eles. Quando eu estava a ler estes versículos, o Espírito Santo, ao longo desta última semana, tem falado muito forte à minha vida sobre estas bênçãos, ou esta libertação, ou esta manifestação do poder de Deus que tantos nós ansiamos. Quem anseia a manifestação do poder de Deus na tua vida particular? A tua vida. Quem anseia para a vida da Igreja Logos? Amém? Quem anseia isso para Portugal? Amém? Agora, eu tenho estado com esta batalha interior ao longo desta semana, eu desejo ardentemente esta bênção de Deus, esta manifestação da salvação de Deus sobre esta nação, sobre a minha vida, sobre esta congregação, de ver a plenitude de Deus manifesto no nosso meio, na nossa realidade. Eu desejo isso. E esta bênção que seja manifesto. Mas a contenda que tem estado no meu coração é que, ao ler esta história, será que eu estou disposto a ser um Simeão ou uma Ana, a fazer o trabalho de parto para preparar o caminho para a manifestação da bênção de Deus? Será que eu estou preparado, disposto a dedicar-me, tal como Ana, ao jejum e à oração? Não era um dia, não eram 2 dias. Ana dedicou a sua vida toda, só teve com o marido 7 anos. Depois ficou viúva. Todo o resto da sua vida dedicou à oração e ao jejum no templo, buscando a manifestação de Deus aqui na terra. Naquela altura era Jesus, Emmanuel, Deus no meio de nós, Deus presente, manifestação em carne e osso. Hoje nós desejamos a sua manifestação, trazendo salvação, transformação, mudança da situação, justiça, paz e alegria. Nós desejamos isso. Agora, estamos dispostos a nos dedicar à preparação para isso? Ou nós achamos que isso vai vir de uma forma, um ato divino de Deus, que num momento qualquer, Deus vai dizer, pum,
E nós vamos estar na boa, no cinema, a passear, a jantar. E de repente, Deus vai vir sobre a nossa vida e nós vamos sentir aquele poder de Deus. Isso eu vejo que isso vai acontecer no final dos tempos. No arrebatamento, quando Jesus vem nas nuvens, nós vamos estar a fazer os nossos afazeres. Mas se nós desejamos que o céu se invade nesta terra, que haja realmente manifestação do sobrenatural na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, nós precisamos de prevalecer em jejum e oração. Não há outra forma, não há uma fórmula mágica. Há um caminho de preparação para a manifestação da presença de Deus. Agora, nós estamos dispostos a isso? Quando no povo de Israel havia um momento alto, aquele momento topo do povo de Israel, era um momento dourado, um momento de ouro, um momento de glória, em que iniciou com o rei David, em que ele conquistou e expandiu o reino de Israel de uma forma sem precedentes. E o seu desejo mais forte era que na cidade de Jerusalém houvesse um lugar onde Deus pudesse ser manifesto, que Ele pudesse habitar, um templo, um lugar de oração, um lugar santo. Mas Deus não permitiu que esse homem, segundo o seu coração, construísse o templo. Disse que o seu filho, Salomão, vai ser um homem de paz. Salomão significa paz. Vai ser um homem de paz em que ele vai ter o recurso e a sabedoria para edificar um templo onde eu vou escolher habitar. E no livro de 2 Crônicas fala acerca desta edificação, deste projeto megalómano de multibilionário, um projeto enorme que foi construído, com muito ouro, com muita prata, com muitas joias. Era um lugar realmente luxuoso, em onde Deus ia habitar no meio de uma cidade, no meio de Jerusalém. No final da construção, realmente Deus desce sobre o templo. A nuvem da glória enche o templo, até ao ponto em que os sacerdotes não conseguem nem entrar dentro do átrio, nem chegar perto, porque a presença manifesta, palpável do poder de Deus era tanto em que eles não podiam estar de pé nem chegar próximo. Tanto era a presença de Deus. Deus decidiu descer sobre aquele edifício e criar aquele edifício, a sua habitação no meio do povo de Israel. Depois desse momento, depois desta celebração, com grandes ofertas, com grande júbilo, com grande manifestação da presença de Deus e alegria no meio do povo de Israel, 2 Crônicas 7 fala acerca do momento em que Salomão volta à sua casa e Deus manifesta-se a Salomão e começa a falar com ele. E 2 Crônicas 7:14 é um versículo que nós usamos muito para este processo de preparação para a bênção de Deus, de intercessão, de buscar Deus antes que haja uma libertação na nossa vida ou na nossa nação. Em que este versículo, eu quero que seja um versículo-chave para a tua vida hoje, em que tu consegues talvez até decorar este versículo. 2 Crônicas 7:14, não sei se conseguem pôr ali. Tá. Conseguimos ficar em pé e ler este versículo em conjunto para isto ser algo um pouco mais real para a nossa vida? Eu vou ler a primeira parte, depois vocês repetem, para nós lermos tudo em conjunto. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus
e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos ler outra vez? Amém? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Vamos tomar os nossos lugares. Aqui, neste versículo, há duas palavras que são chaves. Primeiro é se. E se. Deus, nós sabemos que Deus é o Todo-Poderoso Deus, não é? Quem tem dúvidas disso, vamos falar no fim. Deus é o poderoso Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Nele não há qualquer limite para o seu poder. Ele consegue fazer tudo o que Ele quer fazer. Mas, quando Ele criou o homem e colocou na terra, Ele deu autoridade ao homem sobre a terra. Então, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, Ele limitou a ação do seu poder magnífico aqui na terra, a autoridade que Ele delegou aos seres humanos falhos, cheios de fraquezas, cheios de todo o lixo que a humanidade tem. Ele disse que a ação aqui nesta terra, eu vou limitar a minha ação, a minha intervenção às vossas vidas, à vossa ação. O livro dos Salmos fala um pouco acerca disso. Salmos diz assim, Salmos 115, 16, diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, nós temos uma responsabilidade sobre esta terra. Nós podemos dizer, mas isto está tão mal aqui, a minha vida é péssima, a minha vida está a passar por tanta dificuldade, tu não conheces a minha vida. É verdade, não conheces a tua vida. Cada um de nós passamos por dificuldades, nós estamos neste planeta Terra de uma forma, assim, uma forma que é um lugar difícil de habitar. Temos dificuldades. Talvez ao longo deste ano tu passaste por dificuldades. Eu passei por dificuldades. Várias dificuldades. Em que nesta terra nós teremos dificuldades. Mas também nós temos autoridade sobre esta terra. Como é que nós temos autoridade? Podemos voltar para Crônicas. E se há uma condição que vai libertar uma bênção sobre a nossa vida. Eu chamo isso uma bênção condicional. Esse é o tema desta pregação, é bênção condicional. Nós queremos a bênção de Deus, o avivamento, a manifestação sobrenatural de Deus na nossa realidade. Mas o poderoso, todo-poderoso Deus, o omnipotente, que significa todo-poderoso, limita a sua ação na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, no nosso trabalho, à nossa vida, à nossa ação. Há uma bênção condicional. E se o quê? Podemos colocar novamente, se faz favor? E se o meu povo, quem é que é o seu povo? Somos nós. Amém? Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo comprado pelo sangue de Jesus. Nós somos o povo resgatado e nós somos o povo. Então isto é uma bênção condicional para a tua vida, para a minha vida. E se o povo que se chama pelo meu nome, então nós precisamos primeiro reconhecer que nós somos o povo de Deus. Nós não somos um povo desta terra. Nós não somos um povo qualquer. Nós somos o povo de Deus, temos uma identidade celestial, nós somos cidadãos do reino de Deus.
Nós somos o povo de Deus. Agora, nós temos alguns passos para libertar a bênção sobre a nossa vida. O primeiro passo é humilhar a nossa vida. Quem gosta de humilhar? Eu não gosto de ser humilhado. Eu não gosto de humilhar também. Mas um primeiro passo para desencadear ou desbloquear a bênção de Deus sobre a minha vida, eu preciso humilhar. Tenho que humilhar debaixo do quê? Humilhar debaixo da palavra de Deus. Tenho que reconhecer que a palavra de Deus é a autoridade sobre a minha vida. Eu tenho que humilhar-me debaixo da palavra de Deus. Eu não posso duvidar se a palavra é verdade ou não. Eu aceito a verdade sobre a minha vida totalmente. Eu giro as minhas finanças de acordo com a palavra de Deus, os meus relacionamentos de acordo com a palavra de Deus, o que é que eu vejo na televisão de acordo com a palavra de Deus. Tudo é de acordo com a palavra de Deus, porque eu estou a humilhar-me debaixo da orientação e do governo da palavra de Deus sobre a minha vida. Primeira forma de humilhar. Segunda forma de humilhar é apresentar este corpo como um sacrifício ao Senhor. Como é que eu faço isso? Eu não vou agarrar numa faca e matar a mim mesmo. Não, isso não. Eu não estou a falar disso. Não, tiro-me fora do contexto. Não, isso não vale. Como é que nós humilhamos? Como é que nós apresentamos-nos como sacrifício perante Ele? Humilhar o nosso corpo. O nosso corpo deseja coisas. A primeira coisa que o nosso corpo deseja é ser alimentado. É comida. Bebida. Humilhar-nos debaixo da mão de Deus é fechar a nossa boca. É dizer, eu vou jejuar. Mas jejum não é uma coisa arcaica lá longe, lá do tempo dos profetas. Não. Jejum, leitura da palavra, são práticas do crente de hoje em dia. Se tu não jejuas, não estás a alinhar a tua vida com os princípios do reino. Logo antes, no início, quando Jesus estava a abrir os princípios do reino de Deus, em Mateus 6, ele fala acerca de quando orares. Fecha a porta do teu quarto e perante o Senhor que vê o lugar privado, ora. Mas depois, logo assim, quando jejuares. Então, é uma prática de um cristão, o jejum e a oração. Então, a forma que nós humilharmos é quando nós aceitarmos a Bíblia como orientação suprema sobre a nossa vida e quando nós dizemos não à nossa carne. A nossa carne deseja estar horas e horas em frente à televisão. E depois disso já não tenho mais pachorra para abrir a Bíblia. Não tenho mais olhos, porque meus olhos já estão secos de ver tanta televisão. Não, eu vou, em primeiro lugar, buscar a palavra de Deus. Eu vou jejuar os meus desejos naturais. E dizer não aos meus desejos e buscar Deus. Isso é humilhar. Orar. O que é oração? Igreja. O que é oração? Falar com Deus. Ok. Como é que nós oramos? Se nós temos estas condições para desbloquear a bênção de Deus sobre a nossa vida, nós temos que saber como é que isso se faz. Humilhar, nós temos que ler a Bíblia e jejuar. Orar. O que é que nós temos que fazer? Separar tempo e falar com Deus. Como é que isso é feito? Individualmente e coletivamente. Não é somente orar no teu quarto, mas é orar com os santos também, com a igreja. Os grandes moveres de Deus na igreja primitiva, grandes moveres em que Pedro estava preso, em que ele foi liberto por mão de um anjo. O que a igreja estava a fazer? Estava a orar. Eles estavam a orar tão intensamente que nem reconheceram que era Pedro que estava ali a bater à porta, liberto da prisão. Quando nós orarmos, nós libertamos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Individualmente, em casal, quem é casado em casal, em família. Se tu não tens o hábito de orar em família, por favor, cria o hábito de juntar os teus filhos e orar.
Dizer, Deus, clama a tua bênção sobre esta semana. Abençoa o meu filho para que seja bem-sucedido na faculdade. Guarda toda influência negativa. Que a minha filha seja uma luz no liceu. Ora em conjunto com os teus filhos. Oração. Deus age no meio da oração. Ele espera que nós oramos para agir. O quê? Isto não é heresia, malta. Isto é como é que Deus age. Se nós não temos uma vida de oração, nós temos que tirar a expectativa que Deus vai agir de uma forma milagrosa na nossa vida. Nós temos que cultivar oração. Oração individual, oração familiar e também oração como igreja. Pastor, nós estamos aqui há 5 anos neste espaço, ainda não saímos aqui destas 150 cadeiras, ainda não aumentamos mais. É verdade. Como é que tem sido a vida de oração desta igreja? Em conjunta. Nós não podemos ter a expectativa que Deus vai encher este espaço, porque é Deus que enche o espaço. Com sinais e maravilhas, mas também com pessoas sedentas pela sua presença. Nós não podemos ter essa expectativa se nós, como igreja, não estamos dispostos a orarmos como igreja. Quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar e buscar-me, oração. Se nós queremos ver a bênção de Deus em 2025, nós temos que humilharmos e orarmos. Nós temos, é obrigatório. Este 2025 tem tudo para correr muito bem. Para ser o melhor ano da tua vida. Tem tudo para correr bem. Ou não. Tem tudo a ver convosco, comigo. Como é que tu vais agir em 2025? Se tu vais desencadear estas bênçãos de Deus sobre a tua vida, ou vais manter no mesmo registro que tens estado a manter ao longo deste último ano? Qualquer mudança exige grande esforço. E exige grande intencionalidade, continuidade. Qualquer mudança na nossa vida, nós temos que começar num momento, mas depois continuar passo a passo em frente. Nós temos que manter essa disciplina. Humilhar e depois orar. E o terceiro, buscar a minha face. É interessante em que nós desejamos a manifestação de Deus, ou talvez até a provisão de Deus. Isso é tudo coisas que vêm da sua mão. Não da sua face. Aqui o versículo não está a dizer buscar a minha mão para que eu traga provisão. Ou aquela mão forte na batalha, que eu traga libertação. Deus está a pôr a condição da sua ação à nossa busca da sua face. A face de Deus é lugar de intimidade em que nós estamos face a face, olhar olhos nos olhos, conseguimos comunicar, às vezes sem palavras, mas olhar face a face. Talvez tu estás num ponto da tua vida em que tu já só tens estado a vir à igreja por respeito, por disciplina, por sentido da obrigatoriedade, em que Deus quer avivar a paixão pela sua presença, em que tu estás face a face com Ele. Tu derretes só olhar para os seus olhos. Tu desmanchas todo só olhar para a sua face. Em que tu és que há aquele amor, aquela paixão novamente. Está disponível para ti. Está disponível para ti. Se não podes manter o mesmo registro da tua vida, a mesma organização dos teus afazeres e esperar resultados diferentes, é loucura. Não vai acontecer. Tu tens que mudar de registro, tens que dizer, não, a partir de hoje eu não vou ser mais a mesma pessoa. Eu vou mudar. Eu vou começar a ter uma vida de oração, de leitura da palavra.
Eu vou começar a agarrar, ok, eu não consigo agarrar neste livro, mas eu vou agarrar neste guia de oração que o pastor está-me a dar e eu vou agarrar nisto. São pecados pequeninos, são migalhas, mas eu vou agarrar isto como a minha vida e vou começar. Se o meu povo humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos. Mas eu sou uma pessoa boa. Ok, eu acredito que és uma pessoa boa. E não sei o que é que andas a fazer, assim, fora destas 2 horas que eu te vejo semanalmente, mas estas 2 horas semanais eu sei que és uma pessoa boa. Eu não sei como é que tu falas com os teus colegas. Eu não sei o que é que tu andas a olhar nas tuas páginas de redes sociais. Eu não sei com o que tu andas a seguir. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não sei quão honesto é a tua vida. Quão puro é os teus pensamentos. Mas Deus sabe. Os caminhos maus são os caminhos que não são de acordo com o caminho de Deus. O caminho de santidade. Mas santidade não é algo só do Velho Testamento. Sim, santidade vê-se em toda a Bíblia. Vê-se também no Novo Testamento. Deus é santo. Deus é santo. Nós temos de ser pessoas consagradas a Ele. Se nós temos que limpar hábitos, limpar aplicações, deixar de passar tanto tempo a fazer coisas que não edificam. Nós temos que converter dos nossos maus caminhos para ver mudança na nossa vida. Tu não podes querer a mudança, a bênção de Deus, se mantens no mesmo percurso. Não, isso é estultícia, isso não vai acontecer. Tu tens que mudar do rumo, tens que seguir o caminho de Deus na tua vida. Agora, nós gostamos desta última parte porque é a promessa de Deus sobre a nossa obediência. Nós gostamos desta então. Diz que então, o que é que Deus vai fazer? Ele vai primeiro ouvir dos céus. Ele está presente. Ele está próximo da nossa vida. Ele vai estar presente. Ele vai se manifestar como alguém presente nas nossas situações. Ele vai ouvir o que é que se passa. Ele vai ouvir dos céus. Perdoarei os teus pecados. Ele vai limpar a nossa vida. Vai tirar todo o peso da culpa e vai criar-nos algo novo, algo limpo. Vai dar-nos novas vestes, nova identidade. E sararei a sua terra. Esta sararei é uma palavra que não é somente uma cura física, mas é fazer de novo, fazer completo, fazer algo completamente perfeito. Talvez tu consegues ver coisas na tua vida por causa das tuas decisões ao longo de tantos anos, ao longo de tantos meses. Parece que tu ficaste avariado em certas áreas da tua vida. Ficaste danificado além de qualquer reparação. Não pode ser mais reparado porque já tiveste este curso de vida ao longo de tanto tempo. Esta palavra sararei é fazer tudo de novo. É ressuscitar o que está morto, é curar o que está enfermo, é libertar o que está oprimido, é cortar a maldição hereditária, é fazer algo novo. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. É essa nova vida que nós temos acesso se nós humilharmos e orarmos e buscarmos a sua face. Se Ele sarará a nossa terra. Talvez há situações na tua família, no teu emprego, na tua vida, em que sai fora de tua vida contida, da tua vida individual, mas influencia o teu ambiente. Eu também vejo isso ali. Sararei a sua terra. Não é somente a sua vida, é a sua terra, o ambiente onde tu estás. Quando nós começamos a buscar Deus, o ambiente onde nós vivemos até muda. Quando isto foi escrito,
povo de Israel era um povo que a terra em si era muito valiosa, em que dependia muito da agricultura, dependia muito da chuva, do sol. Quando é sarar a terra, quando a bênção de Deus estava sobre um povo, via-se na própria terra em si, que era uma terra que era abundante na produção agrícola, era abundante nos recursos naturais, quando a bênção de Deus estava sobre essa terra. Agora, isso não é exatamente o que acontece hoje em dia. Também acontece porque nós temos visto, quando há povos desta terra a buscarem a sua presença, a própria terra muda. Eu vi há uns anos atrás a história do país de Guatemala. É um país que era muito pobre, muito sofrido de crime, muito sofrido de seca, de pobreza natural, de corrupção política, em que as igrejas, as congregações em Guatemala tiveram uma revelação profunda do poder disponível através da sua obediência. Explicado aqui neste versículo. E eles começaram a buscar Deus. As igrejas começaram a unir para buscar Deus. Para estarem com o joelho dobrado, em jejum e oração, a pedir misericórdia de Deus sobre as suas vidas, sobre as suas famílias e sobre a sua terra. O que é que começou a haver? Começou a haver uma limpeza política, uma limpeza natural, e Guatemala começou a ser um país próspero, que não tinha problemas de recursos naturais. Começou a ser um país próspero. Fisicamente, quando um povo se alinha com os princípios divinos, quando uma nação se alinha com os princípios divinos, a própria bênção de Deus começa a ser derramada sobre essa própria nação. Quanto mais nós, como seres humanos, indivíduos, quanto mais sobre a nossa casa, quando nós começamos individualmente a pôr em prática este versículo, como famílias começamos a pôr em prática, como igreja começamos a pôr em prática, vamos começar a ver a bênção de Deus, primeiro aqui, depois vai começar a transbordar, e depois vamos começar a ver qualquer coisa mudar aqui na igreja. E quando nós, como igreja, humilharmos, orarmos, buscarmos a face de Deus, nós vamos começar a ver qualquer coisa mudar aqui neste bairro. É tão fácil criticar. E que tal agir? E que tal alinhar-nos com a bênção de Deus? É tão fácil criticar o trabalho, o patrão, as escolhas das pessoas à nossa volta. É tão fácil criticar o bairro, chegar aqui e ver esta lixeirada na rua. É tão fácil criticar. Ficamos irados, ficamos estressados. Não há lugar para estacionar, está tudo sujo. Podemos começar a amaldiçoar o ambiente onde nós estamos. Ou nós podemos dizer, Deus, tem misericórdia. Podemos dizer, Deus, tem misericórdia destas almas que semanalmente chegam aqui para congregar, mas não é para ti, é para outros deuses. É para o seu prazer. É para droga, sexo, álcool. Deus tem misericórdia. Salva estes homens, estas mulheres. Eles são os teus filhos, só que eles ainda não sabem. Deus tem misericórdia. Nós podemos tão facilmente chegar à nossa casa e, por causa de um historial de discussões entre o casal, nem ter vontade de sair da porta do nosso carro para entrar em casa. E nós podemos começar a pensar, isto vai ser a mesma coisa. Vamos discutir outra vez. Vai ser um ambiente de cortar a faca. Podemos começar com esse pensamento. Ou podemos dizer, Deus, perdoa-me. Perdoa-me, Senhor. Eu não tenho amado a minha esposa como eu devia amar. Deus, perdoa-me. Eu não tenho juntado com a minha esposa para orar-me em conjunto. Eu nem abro a tua palavra. Deus, perdoa-me. E começo a jejuar. Começo a orar. E começo a ver Deus agir. Começo a ver Deus a derramar a sua bênção sobre a minha vida, perdoar o meu pecado, sarar a minha família, sarar o meu casamento.
Isto acontece, isto é um princípio de Deus sobre a nossa vida. Deus deseja abençoar-nos. Ele está pronto, Ele está ansioso para abrir as portas do céu e derramar sobre nós uma bênção que nós nem conseguimos contabilizar. Ele deseja tanto isso, mas há um se o meu povo. Se o meu povo. Ontem de manhã eu estava a ler e meditar sobre este versículo. E Deus começou a contender comigo de uma forma que eu não tive paz durante o dia todo ontem. Deus começou a contender muito comigo. Porque eu senti Deus a puxar-me para uma maior consagração. Puxar-me para jejuar mais, para orar mais. E o conflito interior era coisas tão, desculpa a expressão, tão parvas como: Deus, mas eu vou agora começar a jejuar, mas daqui a uma semana eu faço anos. Como é que é? É parvo, não é? Deus, mas agora vou começar a fazer isto, mas eu estou limitado no meu acesso. Não sei se, provavelmente muitos de vocês não sabem, mas desde o final de setembro eu não estou a conduzir. Então, por isso que a minha mobilidade está limitada, porque eu tive uma situação de quase morte, em que eu estava a nadar e Deus agarrou-me, salvou a minha vida, porque eu desmaiei debaixo da água. E a partir daquele momento, agora estou num processo em que não posso conduzir ao longo destes últimos meses. Então, Deus estava a dizer: não, eu quero mais de ti. Eu quero que venhas mais para a igreja, para orar. Eu quero que venhas mais para orar. E dizer: Deus, mas eu nem posso conduzir agora. Estou limitado aos Ubers, à minha esposa, ao meu filho, graças a Deus que Davi já conduz, e aos transportes públicos. Como é que eu posso fazer isso, Senhor? Comecei o dia todo nesta batalha. Disse: Deus, mas isso vai mudar muito a dinâmica cá em casa. Nós estamos habituados ao final do dia a ter um momento juntos. Isto vai mudar muito a nossa dinâmica cá em casa. Vou passar menos tempo assim com os meus filhos a ver uma série, a jantar juntos. Como é que isto vai ser, Deus? Coisas válidas, mas passei o dia todo nesta batalha com Deus. Deus. E Deus a chamar: não, eu quero mais. Se buscar, se humilhares, se orares. E todo o dia ontem estive nesta batalha com Deus, em que eu digo: Deus, não, eu vou consagrar este primeiro mês do ano para ti, e eu vou dar mais. Eu vou dar mais. Eu vou entrar num processo, Senhor, contigo. E esta orientação de fazer guias de oração é uma forma de eu poder ajudar-vos também dar estes passos com o Senhor, em que nós podemos dizer: ok, Deus, eu estou a humilhar-me perante ti. Deus, eu estou a orar. Eu estou a buscar a tua face. Eu estou, Senhor, a converter os meus maus caminhos. Já não saem essas palavras da minha boca, já não. Deus, eu estou-me a consagrar a ti. Agora, cada um de vocês tem as vossas batalhas, eu tenho as minhas. E eu fui bastante transparente hoje de manhã a mostrar que há esta batalha cá dentro de mim. Porque eu sinto Deus a puxar-me para lugares de maior entrega, de lugares de maior compromisso, de maior jejum. Eu já tenho o hábito de jejuar com alguma frequência, mas de fazer mais, passar mais tempo em oração, ler mais a sua palavra. E vocês podem perguntar: mas isso é o teu trabalho, tu és o pastor, tu deves fazer isso. Cada um de nós somos filhos de Deus. Somos povo de Deus. Cada um de nós somos seu povo, chamado pelo seu nome. Cada um de nós.
A minha consagração, o meu jejum, a minha oração não vai trazer o avivamento que tu precisas. A minha busca é porque eu amo Deus e eu quero estar completamente consagrado a Ele. Tal como o salmista diz, mais vale um dia na tua presença do que 1000 anos fora. A minha consagração, o meu jejum, é porque eu amo Deus. Porque eu quero mais de Deus na minha vida. Porque eu não posso viver um 2025 igual a 2024. Eu preciso de haver um rompimento na minha vida. Eu preciso mais de Deus. A minha luta é a minha luta. Se tu queres um rompimento na tua vida, se tu queres vitória na tua vida, amigo, tens que esforçar. Se tu queres ver as coisas mudar, tu tens que romper. Eu tenho visto algumas pessoas com essa garra, com essa determinação, e está-me a encorajar bastante. E é isso mesmo, cada um de nós temos que buscar Deus. Cada um de nós temos que nos humilhar perante Deus. Isto não é um show. A igreja não é um evento, não é um concerto. Não, nós tentamos fazer com excelência, às vezes parece ser um show, parece ser um concerto, porque nós tentamos fazer com excelência. Nós gostamos das luzes, gostamos da imagem, nós gostamos de treinar a voz e tudo, porque nós estamos a fazer com excelência para Deus, mas isto não é um espetáculo. Isto é porque nós amamos Deus. E tudo que nós fazemos é para amor a Ele, adoração a Ele. E Deus quer trazer ainda mais sobre a nossa vida, quer abençoar-nos mais e está a abrir este tempo de, não sei se é graça ou uma janela de oportunidade em que Ele está a convidar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face. E não sei como é que tem sido a tua vida com Deus diariamente. Não sei se tu tens lido a Bíblia todos os dias. Eu não sei se tens orado todos os dias. Eu estou aqui para transmitir a palavra de Deus de uma forma de espicaçar-te a mudança. E dizer, ok, se tu não tens feito, começa. Hoje decide, eu vou fazer isto todos os dias. Eu vou. Como é que eu comecei nesta busca para Deus? Como é que eu comecei a pôr em prática isso? Eu vou ser muito prático convosco, porque eu gosto de coisas práticas, passos bem práticos. Eu comecei a dizer, não, todas as manhãs eu vou começar a ler a Bíblia. Depois de ler a Bíblia, eu vou orar sobre o que eu leio. Todos os dias, sem falta. É algo todos os dias. Eu comecei a fazer assim todos os dias. E depois começou o passo mais complicado, que é o passo do jejum. Como é que eu comecei a implementar a prática de jejum na minha vida? Foi uma vez por semana. Eu dedico um dia para jejum. Depois podem me perguntar, mas como? Eu vejo na Bíblia várias formas de jejum. 2 principais. A primeira forma principal é um jejum parcial. Visto no livro de Daniel, em que quando ele estava no palácio, ele disse que eu não vou comer as iguarias do rei. Eu só quero legumes e água. Então é um jejum parcial. Como é que eu faço o jejum parcial? Ou eu faço como Daniel fez, tiro tudo que é aprazível aos olhos e só como o que é necessário, ou retiro uma refeição naquele dia. É aquilo que eu chamo de jejum parcial. Eu comecei nesse ponto, de jejum parcial. Comecei a tirar uma refeição por dia. Uma refeição num dia, numa semana. Foi o início do processo de ter um hábito de jejuar, humilhar, sacrificar o meu corpo para a obra do Senhor. Outra forma de jejum é o jejum total. Nós vimos isso na vida de Jesus. Antes de ele começar o seu ministério, ele dedicou 40 dias de jejum total,
em que ele não comeu nada ao longo de 40 dias. No final de 40 dias, a palavra de Deus diz que ele teve fome. Não diz que ele teve sede, porque ele bebeu durante aqueles 40 dias, mas não comeu. Então, ele teve fome. Então, é separar um período de tempo para não comer. Mas o que eu faço é eu bebo água ao longo daquele dia. Então, eu comecei a separar um dia por semana em que eu tiro todo o alimento sólido. Todo o alimento e só bebo água. É uma forma de criar uma prática de jejum na minha vida. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a ver batalhas que eu estava a travar durante anos. De repente, houve vitória. De repente, Deus começou a trazer respostas a orações que eu andava a fazer durante anos. Eu estou a dizer isto não para glorificar, ou não para me gloriar, não para dizer, eu sou muito bom. Não, não sou muito bom, porque eu também tenho muitas falhas. Só estou a dar formas práticas de começar esta vida de jejum e oração e leitura da palavra. Estou a dar-vos algo prático que eu tenho posto em prática na minha vida e que pode ser talvez uma forma que vocês podem usar como exemplo de pôr em prática na vossa vida. Porque isto são formas em que nós nos humilhamos perante Deus. Criar uma vida de leitura da palavra de Deus, de oração e de jejum. São 3 áreas fundamentais na nossa vida. Como é que nós convertemos os nossos maus caminhos? Como é que nós buscamos a face de Deus? É passar momentos em adoração, passar momentos em adoração individual. O que é isso, passar momentos em adoração? Tira toda a música que não seja música que glorifica a Deus. Isso é simples. Estar perante Deus não pode haver distrações. Tem que haver uma consagração daquilo que entra nos teus ouvidos. E eu sou um bocado chato nisso, porque eu vejo que eu gosto muito de música. E há muita música que não glorifica a Deus, que tem batidas e ritmos e sonoridades espetaculares. Mas eu vejo, quando eu começo a consumir isso durante muito tempo, eu começo a ficar vidrado, que não começo a ter a mesma paixão por Jesus como eu tinha antes. Então, o que é que eu comecei a fazer? Comecei a dizer, não, eu vou consagrar-me a minha adoração a Jesus. Eu não quero ter músicas que vai despontar sensualidade na minha vida, ou ira, ou revolta. Não, eu quero despontar amor para Deus. Por isso que eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que entra no meu repertório musical da adoração, para que seja algo que vai atrair-me à adoração a Jesus. Isto faz sentido? Faz sentido? E depois, converter dos seus maus caminhos. O que é que eu faço da minha vida para converter dos maus caminhos? Eu tento andar próximo de pessoas que levam mais perto de Deus. Por isso que é tão importante congregar convosco. Por isso que é tão importante estar em momentos em que nós estamos a partilhar a palavra em conjunto, orarmos em conjunto. Não andarmos sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de ti, Daniel, para puxar-me para frente na fé. Cada um de vocês é importante. Quando vocês estão aqui a adorar em conjunto a Deus, é uma forma de eu estar mais comprometido e consagrado ao Senhor. São coisas que eu tenho feito na minha própria vida, em que eu quero trazer isto ser prático para vocês também poderem praticar na vossa vida. É importante a congregar, é importante orar, é importante a sermos generosos, é importante, essas coisas todas são importantes na nossa vida. Não é somente práticas religiosas para levarmos ao céu, não. Nós não podemos comprar a salvação. Nós fazemos tudo porque nós amamos Deus. Porque nós queremos a sua presença. E Deus está à procura de homens e mulheres, jovens e crianças que fiquem na brecha entre o que está a acontecer nesta terra
com a vontade que está no céu. Que diz, Deus, eu vou ser alguém que dobra o joelho. Deus está à procura de pessoas para trazer o seu reino, a sua vontade perfeita, manifesta aqui na terra. Ele está à procura de ti. Ele está à tua espera para ser alguém comprometido, consagrado ao Senhor. Ele está à procura de pessoas que dizem, não, eu não vou dar asa a estas tentações. Eu vou romper com este mundo. Eu vou ser consagrado ao Senhor. E tal como Deus tem estado a chamar-me, eu quero lançar este desafio para vocês. Se ao longo deste ano tem havido momentos em que a tua vida tem sido longe disto, longe da bênção de Deus, e tu só consegues identificar, é por causa disto, é por causa daquilo, é por causa do outro, é porque eu fiz esta decisão, aquela decisão, eu tenho esta amizade, consegues identificar, qualquer um de nós consegue identificar. Eu consigo identificar exatamente aquilo que faz-me desviar do princípio de Deus. Eu consigo identificar isso na minha vida. Tu consegues identificar na tua vida o que é que te desvia do Senhor. Agora, o desafio é assumir isso e dizer, Deus, ok, até agora eu tenho sido esta pessoa. Tenho feito estas decisões, mas estamos a entrar em 2025 e Deus tem misericórdia de mim. Eu quero mudar. Deus tem misericórdia de mim. Eu quero a tua presença no meu casamento, na minha família. Eu quero ver a tua glória aqui nesta terra. Eu quero ver esta igreja completamente transformada pela tua presença, Espírito Santo. Eis-me aqui, use-me a mim. Não sei quem tem coragem hoje para tomar este passo. Para dizer, Deus, usa-me a mim. Eu quero romper com as ataduras que têm-me amarrado em 2024 e abraçar-te, estar contigo. Quem quer isto? Quem ouve isso no seu interior e está a fazer algum sentido? Então, vamos só inclinar as nossas cabeças e eu não quero desviar deste momento, porque este momento é santo, é sagrado. Deus está aqui. Deus está aqui. E nós não precisamos de uma guitarra ou um piano para responder à voz de Deus. Nós só precisamos que o nosso coração responda, que a nossa boca confessa. Então, nesta hora, onde tu estás, responde no teu coração. Reconhece as áreas da tua vida que estão longe da vontade de Deus. As escolhas que tens feito, as influências que tens recebido. E diz, Deus, como é que eu fui tão burro? Perdoa-me, Senhor. Eu quero a tua bênção, mas não estou disposto a seguir o teu caminho. Perdoa-me, Senhor. Ninguém mais está a ouvir isto. Isto é só entre tu e Deus. Por isso que nem vou chamar aqui em frente, por isso que isto é entre tu e Deus. Isto é um momento que vai definir os próximos dias, o próximo ano da tua vida. É um momento de viragem. Em que tomas uma decisão de seguir a Cristo. Tomas uma decisão de romper com as tentações deste mundo, com os prazeres da carne, com o conforto desta vida, para seguires a Cristo. Oh, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, porque mesmo como seres humanos, como os teus filhos, nós não temos estado inclinados a Ti.
como famílias, nós não temos buscado a Tua presença. Nós temos tido vergonha, Senhor, de ter tempos de oração como família, Senhor. De trazer-te no meio da vida dos nossos filhos, Deus. Nós temos tido vergonha, medo, Deus. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque nós não temos tido essa coragem de humilhar na Tua presença. Nós não temos sido exemplo de que é ser um homem de Deus que busca a Tua presença. Reconhece as tuas falhas e confessa isso perante o Senhor. Pede perdão. E depois diz assim: Deus, eu quero fazer diferente. Deus, eu quero fazer diferente. Eu quero seguir. Faz este compromisso com Deus. Faz este compromisso com Deus. Eu quero ser alguém que busca diariamente a Tua presença em oração, em leitura da palavra, em jejum. Eu quero ser alguém que busca a Tua presença, Jesus. Demonstra o teu desejo, o teu compromisso para Ele. Diz mesmo nas tuas próprias palavras o que é que tu queres comprometer nesta próxima estação da tua vida. O que é que tu queres largar? O que é que tu queres começar a fazer? Como é que tu queres mudar os hábitos da tua vida? Começa a dizer isso perante o Senhor. Deus, eu comprometo-me a fazer isso. Eu vou fazer. E talvez, como acontece comigo muito, talvez estás a ficar assoberbado com as desculpas, com as dificuldades da tua vida. Começa só a dizer: Espírito Santo, eu preciso de Ti. Espírito Santo, eu preciso do Teu poder, a Tua força. Eu preciso, Senhor, do Teu poder, da Tua capacitação para seguir este rumo na minha vida. Pede ao Espírito Santo para encher-te nesta hora. No sítio onde tu estás, pede ao Espírito Santo: enche-me nesta hora com o Teu poder. Se queres pôr a tua mão sobre o teu coração, ou só em símbolo de dizer: Deus, enche-me o meu coração com o Teu poder, com a Tua ousadia, com a Tua força, Senhor. Porque eu não quero voltar mais para o lugar onde eu estive. Eu quero romper. Eu quero fazer diferente. Eu quero ser diferente. Então, Espírito Santo, eu preciso de Ti. Enche-me com o Teu poder. Enche-me com a Tua força, Senhor. Enche-me com a Tua presença, Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Amém. A contenda que eu estava a ter com Deus ontem era porque Deus estava a chamar-me para vir à igreja todos os dias, de segunda a sexta, para passar 1 hora com Ele. 1 hora a buscar a Sua presença, das 8 às 9. E estava a contender com Deus nesse sentido. Deus, eu não consigo. Deus isto, Deus aquilo. Deus, não pode ser só há uns dias. Não pode ser só uma semana e vemos como é que isto corre. Ele disse: não. Eu quero o janeiro. Então é isso que eu vou estar a fazer. Eu vou estar a vir todos os dias aqui. Porquê que aqui? Porquê não posso na minha casa? Porque não fazemos online, fazemos em conjunto? Não. Isto é casa de oração.
Deus procura uma casa de oração. Deus deu-nos uma casa de oração. Por isso que eu vou estar aqui. Eu não sei muito bem como, eu estou a agir em fé. Eu nem falei com a direção ainda sobre isto, porque tem sido uma contenda que Deus tem estado a contender comigo todo o dia de ontem. Mas é algo que eu vou estar a fazer porque eu vejo esta urgência na minha vida e na vida desta igreja de buscarmos a presença de Deus. De buscarmos Deus. De não ser igual. Não ser limitado com as desculpas do meu conforto, da minha vida. Mas romper com as desculpas. Por isso que se é de vossa vontade, se querem juntar, eu não quero fazer uma convocatória, mas eu quero só lançar este desafio. E dizer, Deus está a convocar-me a mim. E eu vou responder. Provavelmente a Cília vai estar comigo e provavelmente a Mildred também. Mas se quiserem romper com o que tem sido um empecilho, uma travagem na tua vida ao longo destes últimos anos e queres realmente... Não, eu vou romper. Eu vou fazer diferente. Eu vou orar. Eu vou humilhar-me na presença de Deus. Eu vou buscar Deus de todo o coração. Encontre comigo. Eu vou estar aqui às 8 da noite. Segunda a sexta. Buscar a presença de Deus. Buscar a presença. Mesmo que seja só eu e a Sílvia, nós vamos estar aqui. Porque nós temos sentido incomodados pelo Espírito Santo. Que nós não temos o direito de reclamar ou de dizer, Deus, porquê é que não estás a fazer isso? Se nós não estamos dispostos a humilhar e orar e buscar a face de Deus. Por isso que quando Deus contendeu comigo todo o longo do dia, todo o dia de ontem, eu disse, Deus, ok, eu coloco o meu aniversário sobre o teu altar, eu coloco os meus confortos sobre o teu altar, eu coloco a minha vida sobre o teu altar, eu coloco o meu descanso sobre o teu altar, porque eu quero de ti mais do que qualquer outra coisa. E se nós queremos mais de Deus, nós temos que demonstrar, não é somente de boca fora. Nós não podemos dizer, Deus, eu quero mais de ti. E depois voltar à vida normal. Ao domingo dizer, Deus, eu quero mais de ti. E chorar e derramar-nos na presença de Deus. Mas depois não fazemos nada diferente. É estupidez. Não podemos voltar a fazer isso. Eu não posso voltar à mesma rotina de vida e dizer que eu quero mais de Deus. Eu tenho que buscar mais de Deus. Eu tenho que dar-me mais, derramar mais na presença de Deus para ter mais de Deus. As coisas no reino de Deus não funcionam daquela forma. Ok, Deus, eu quero um dia e depois vou voltar tudo igual. Eu vou passar a semana toda sem orar, sem abrir a Bíblia. Eu nunca vou jejuar. E depois Deus vai abençoar-me. Deus compreende. Ele ama-me. É verdade, Deus ama-te incondicionalmente. Mas a manifestação da sua bênção é condicional. Há bênçãos condicionais. Esta é uma bênção condicional. O amor de Deus não é condicional, é incondicional. Mas a manifestação da bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida, é condicional à minha resposta, à tua resposta. Se queres mais de Deus, tens que dar mais. Tens que dar mais. Queres mais? Queres mais de Deus no grupo de louvor? Tem que dar mais. Mas o louvor não está a ser poderoso. Não está a ser com unção. Busca mais. Busca mais. Adora mais. Eu vejo que quando mais eu adoro Jesus, mesmo durante a semana, eu posso chegar a um tempo de louvor e está cada um para o seu lado. E tem músicas que eu não identifico. Mas, quanto mais estou na presença de Deus, mais estou ligado e Deus se manifesta em poder.
Não tem nada a ver com o que é que eles estão a fazer aqui. Não tem nada a ver. Eles têm responsabilidade. Tu tens responsabilidade sobre a tua vida. Se tu queres mais, busca mais. Eu posso mostrar onde é que está a água, mas eu não posso fazer-te beber a água. Jesus é a fonte de águas vivas. Eu posso mostrar, olha, é ali. Eu vou dar algumas ideias como chegar lá. Eu vou dar algumas ferramentas, como é que tu podes. Mas tu tens que começar a beber. Tu tens que saciar-te com Deus e deixar de ser saciado com a porcaria deste mundo. Desculpa a expressão. Tu tens que saciar-te com Jesus. Ele é a única fonte de águas vivas. Tudo o resto termina, tudo o resto é escasso, tudo o resto não sacia. Mas para isso tu tens que beber, tens que buscar. E ao longo deste ano eu desafio-te para fazer isso. Começa este ano bem. Começa este ano com a perna certa. Começa este ano bem. Começa com Deus. Não começa na carne. Não começa nas tuas coisas que queres fazer, as tuas ideias, satisfazer a mim próprio. Consagra a tua vida a Jesus. Começa com Deus. Eu sei que nós não vamos ter nada no ano novo aqui na igreja, mas isso não é um passe livre para agora vou dar asa à minha carne. Agora vou desfrutar, a ficar bêbado. A sério, tu és um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Mesmo estando aqui ou estando lá fora, tu és um homem de Deus. Seja consagrado ao Senhor. Não significa que tens que passar a passagem de ano a jejuar dos joelhos. Não tem nada a ver com isso. Mas tu podes ser uma luz no sítio onde tu vais estar, com os amigos, com a família onde vais estar. Não tens que dar aso à carnalidade, aos teus desejos. Porque tu tens uma nova identidade. Tu és um povo de Deus, o meu povo, que chama pelo meu nome. Não é somente aqui na igreja, é lá fora também. É um povo de Deus. Então, nós podemos estar com este tipo de discurso hoje de manhã e sentimos motivados e tal, mas a batalha maior não é aqui. A batalha maior é lá fora. Estava a falar com um amigo meu que estava tentado com este percurso de querer ter uma vida com Deus. E eu estava a dizer, olha, o dia mais difícil de ter um tempo devocional é num feriado, num fim de semana ou quando estás de férias. Para mim, são os dias mais difíceis de ter o tempo devocional. Mas porquê? Não tens mais tempo? Tenho mais tempo. Não tenho aquela rotina de um trabalho de acordar à mesma hora, separar aquele mesmo meia hora, aquela mesma hora para passar com o Senhor e depois começar o meu dia. Sai fora daquela organização da minha agenda e é mais difícil ter um tempo com o Senhor. Então, tem cuidado. Tem cuidado com as férias, tem cuidado com os fins de semana, tens cuidado com os feriados. Continua a buscar a Deus, mesmo nas alturas em que não tens uma agenda tão fixa. Passa mais tempo com o Senhor. Passa mais momentos com Ele. Não entres na rebaldaria do teu dia, agora só descanso. Não. Busca mais Deus. Quanto mais tu buscas a Deus, mais tu vais receber.